paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? É interessante como às vezes a gente chega na casa do Senhor, tem dias que a igreja chega, parece um mercado de peixe, todo mundo falando, todo mundo agitado, mas tem dias que o pessoal chega na calmaria, não sei se é o tempo que ajuda, ou se às vezes também é o cansaço. Nós estamos na quinta-feira, geralmente todo mundo vem do trabalho, e é bem cansativo, mas o importante é que Deus nos traz com vida, e ainda com fôlego, para a gente estar aqui, e isso que nós devemos exaltar e considerar. Fico feliz de ver o Decário. Você estava sumido, cara. Eu já falei para Emily que eu ia lá para Pirassununga. Você está proibido de sumir. Não, mas eu ia lá para te buscar. Estava com saudade de você, viu? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês também sejam todos bem, aqueles que estão nos visitando, que você fique à vontade, que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado no meu coração. O pastor mandou hoje uma mensagem falando, eu particularmente não gosto muito, que ele mande antes falando o que é que vai ser dito, porque para uns é bom e para outros querem correr. E ele mandou mensagem falando que hoje iria ter a ministração sobre semeadura. E aí um monte de gente começou a mandar mensagem falando que não poderia vir. E eu falei, meu Deus, será que o pessoal está preocupado com aquilo que vai ser ministrado? E todas as vezes que falamos de semeadura, imediatamente todo mundo pensa em dinheiro. E vai falar de dinheiro. E vai pedir de dinheiro. E não é sobre isso. Semeadura, falar sobre dinheiro, é um tipo de semente, mas não se restringe toda a semeadura em dinheiro. É muito mais do que isso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas. E mantenha a sua Bíblia aí aberta, que na hora certa nós vamos ler o texto. Mas eu quero que você já deixe aberto. No livro de Gálatas, capítulo 6. A minha oração nessa tarde foi que Deus pudesse falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração. E na verdade, tudo aquilo que é falado neste lugar, também são sementes. São palavras lançadas aos nossos corações como sementes. E aí quando nós recebemos essas palavras, nós somos o solo. E aí, dependendo como está o nosso solo, nós conseguimos assimilar, fazer com que essa semente caia e no tempo certo dê fruto. Mas quando nós estamos, eu e minha garrafinha é inseparável, mas eu guardo ela e uso a água que você me deu. Muito obrigada. A responsabilidade de quem está aqui ministrando a palavra, claro que existe uma grande responsabilidade, porque nós não podemos chegar aqui, usar esse púlpito, falar em nome de Deus, sem ter consultado a Deus. Nós não podemos chegar aqui e falar que Deus falou aquilo que Ele não falou. Nós não podemos chegar aqui e ficar inventando coisa só para ter ibope, ou para dizer que tem algo novo para falar. E é interessante que ultimamente, o que nós temos visto, que o que mais a igreja tem precisado é de um evangelho simples. Ninguém mais precisa inventar a roda, ela já foi inventada. O que nós precisamos é fazê-la funcionar. A roda já está pronta. O que nós precisamos aprender é como fazer a roda rodar. É isso que às vezes a gente pode ter algumas direções para que possa essa roda rodar melhor, ter mais êxito na sua função. Então é isso que nós fazemos quando subimos aqui com essa responsabilidade. Mas para se falar de semeadura, eu quero que nessa noite você fale ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma terra fértil, eu quero ser um solo preparado para ouvir e assimilar aquilo que o Senhor tem, porque senão ao sair daqui, essa palavra vai ser sufocada pelos espinhos, pelas pedras, ou então as aves vão levar, o vento vai levar, e não vai dar o fruto necessário.
Então eu quero que você feche os seus olhos e você fale exatamente isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser uma terra fértil, para tudo aquilo que for semeado e lançado sobre mim, que possa no seu tempo dar fruto. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ministrar na tua casa. E nessa noite, como eu tenho falado durante o dia com o Senhor, não quero que seja a minha palavra, mas a tua. Que o Senhor possa usar a minha boca, mas para ministrar aquilo que o Senhor quer ao coração dos teus filhos. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração há dias falando sobre essa palavra. Que possa cair sim em terra fértil, ao seu tempo dê fruto e possa ser multiplicado em mais sementes, para que os teus filhos também possam semear na vida de outras pessoas, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Quem gosta de ditados e provérbios populares, ditados populares? É bem legal. A Esther, quando eu e o pastor começamos a falar sobre provérbios populares, ditados populares, elas falam: de onde você tirou isso? Nossa, vocês estão velhos, hein? Porque parece que os jovens hoje não sabem mais ditados populares. Mas a gente sabe, o pastor pediu para ele falar, ele desata a falar um monte. Coisas que a gente ouvia da avó, da mãe, da tia, e que fazem muito sentido. Minha mãe tem muitos ditados, e que quando pequena eu não entendia. Mas hoje faz tanto sentido, tantas coisas que ela falou, que ela ensinou através de ditados populares. E dentro dessa área de semeadura, de lei do retorno, olha só, vou citar alguns que você talvez não só conheça, como você também possa falar, deve falar. Aqui se faz, aqui se paga. Não existe castigo, não existe recompensa. O que existe é consequência. O pastor Milton vai falar todas. Plantar é opção, colher é obrigação. Tudo que vai, volta. Quem sabe o que planta não teme o que colhe. Quem semeia vento, colhe. Você sabia que isso é um ditado popular ou isso é um versículo bíblico? Isso é um versículo bíblico. É um ditado que as pessoas usam, mas nem sabem que é um versículo. Inclusive, 2 textos da palavra falam sobre isso. Lá em Oséias, não precisa abrir, 8:7 diz assim: eles semearam vento e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Em Provérbios 22:8 também fala sobre isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade e perde todo o poder que possuía. Olha que interessante, quantas pessoas usam essa palavra e nem sabem que estão proferindo a palavra de Deus. Mas é interessante que normalmente nós usamos esses ditados, nós dizemos essas frases, normalmente para nos defender. Você vai ver, aqui se faz, aqui se paga. Calma, tudo que vai, volta. É uma questão de tempo. Normalmente nós usamos esses ditados a nosso favor, para nos defender, ou então para julgar. Como nós somos bons em julgar as pessoas. Vemos alguém passando por alguma necessidade, algum problema, alguma dificuldade, aí nós, juízes, capazes de avaliar a vida dos outros como ninguém, nós falamos: também, você viu que aquela pessoa plantou na vida dela? Está colhendo. Isso é colheita, e enche a boca para falar. Às vezes é verdade, o que a pessoa está vivendo é colheita. Mas será que nós usamos essas mesmas frases, esses mesmos provérbios na nossa vida? Quando nós olhamos para nós, nós também colocamos ou colocamos essas frases como propriedade também. Alguns meses, eu acho que já faz, eu estava vendo um pregador falar
E ele usou uma expressão, e que faz muitos dias que eu estou meditando sobre essa questão da semeadura. Ele disse assim, numa entrevista, que a lei da semeadura é a única lei espiritual que não precisa de fé. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, opa, peraí, como uma lei espiritual não precisa de fé? Tudo que é espiritual precisa de fé. Então, olha só, a primeira intenção já foi julgar o que o pregador estava falando, mas depois eu fui ouvir o que ele estava falando. Claro que não ouvi a mensagem toda, mas o porquê ele estava dizendo isso. Porque a lei da semeadura, tanto natural quanto espiritual, resume-se em: o que você planta é o que você colhe. Se nós parássemos só para analisarmos isso, e analisarmos isso na nossa vida, já seria um motivo de nós começarmos a ter mais responsabilidade no nosso plantio, na nossa semeadura. Porque se tudo que eu planto, eu colho, então eu tenho que prestar atenção em que eu estou plantando. O que é que eu estou plantando? E eu fiquei pensando nisso, fiquei meditando sobre isso. E o que mais me levou, eu orando, falando com o Senhor, analisando minha vida, porque era para isso mesmo que eu estava meditando, eu comecei a falar com Deus: Pai, como é frustrante, ou como nós temos a tendência a criar expectativas na nossa vida, de coisas que não vão acontecer. Como nós às vezes oramos por determinadas colheitas na nossa vida, que nós não vamos colher. Sabe por quê? Porque não foi feito nenhum tipo de semeadura, ou de plantio a respeito disso. E por isso nós ficamos numa expectativa por anos, e as coisas não acontecem, e aí a gente começa a questionar, às vezes a gente até se enfraquece, mas a gente nunca admite que na verdade algumas coisas não acontecem, porque falta em nós plantar corretamente, semear corretamente. E aí, por conta disso, eu coloquei como tema nessa mensagem: expectativas erradas na colheita. Expectativas erradas na colheita. Nós estamos no ano da fertilidade. E quando nós falamos de fertilidade, imediatamente nós pensamos em produção, resultado, colheita. Ano da fertilidade. Nossa, esse ano vai acontecer muita coisa. Esse ano nós vamos colher muita coisa. Esse ano nós vamos fazer muita coisa. Nós vamos ter fartura, porque é o ano da fertilidade. Só que não dá para falar de fertilidade sem nós falarmos de semeadura. Não dá para ter nada fértil se não foi semeado. Como você vai saber se uma terra é fértil se você não semear nela? Como você pretende colher se nada foi plantado? Então, para que nós possamos falar de ano da fertilidade, nós precisamos falar também de semeadura. E o objetivo dessa palavra, e eu quero que você entenda, em momento algum, é para poder julgar a sua semeadura. Então, qualquer defesa que você já possa criar no seu coração: ah, pronto, lá vem lascada, lá vem a pastora exortar, e aí a gente já se defende. Porque quando a gente fala que a gente colhe o que planta, você já começa aí a cabeça: ah, pronto, lá vem. Hoje eu já fiz isso, ontem eu fiz não sei o quê, ou deixei de fazer, já vem, vai me lascar. Não. Eu não tenho a intenção de julgar a sua semeadura, mas eu quero fazer com que você seja coerente com as suas expectativas. Eu quero que você seja coerente e prudente nas suas atitudes e nas suas decisões, porque são as suas atitudes e as suas decisões que vão fazer você ter uma boa ou uma ruim colheita. Então, não é o ano da fertilidade que vai te fazer, não é a sua oração
toda madrugada, que vai ser suficiente para fazer você colher o que você quer. Na verdade, é você orar e semear aquilo que você pretende colher. Em regra geral, a lei da semeadura ensina que cada pessoa colhe o que planta. A lei de semear e colher afirma, e olha interessante, que afirma que você colhe o que planta, colhe mais do que planta e colhe depois que planta. Então, a lei da semeadura, você tem que entender que você só vai colher o que plantou. Você vai colher mais do que plantou. Como assim? Fácil. Você planta uma semente de uma árvore e nasce uma árvore que gera muitas sementes. Você planta uma semente de milho e ela vem com uma espiga com quantas sementes? Você sabe quantas tem? Mais centenas de sementes numa espiga. Então você sempre colhe a mais do que você planta, mas também você só colhe se você plantar. Nossas ações têm consequências, e esse ensinamento é bíblico e não é invenção humana. A lei da semeadura, e entenda uma coisa também que eu acho muito interessante, que a lei da semeadura não é um privilégio para nós cristãos, é para todo ser humano. A lei da semeadura, ela foi estabelecida lá na criação. Ela foi estabelecida lá quando Deus criou todas as coisas. Ele determinou que cada semente gere a sua própria espécie. Então não está dizendo que somente os cristãos que semeiam, que vão colher tal, não, qualquer pessoa. Por isso que às vezes 500 a 800, uma espiga de milho. Você planta uma semente de milho, e aí nasce, e são várias espigas, e em cada espiga 500 a 800 grãos. Se nós formos comparar isso às sementes que nós lançamos, e nós não sabemos quanto ela multiplica, olha a nossa responsabilidade. E eu não estou falando nem de bem e nem de mal. Eu estou falando simplesmente de semente. Quando nós vemos essa questão da semeadura, eu mesmo já questionei quantas pessoas, principalmente na parte financeira, que é a parte que a gente gosta de falar de semeadura. Meu Deus, como fulano de tal, o cara não é cristão, não está nem aí com Deus, e enriquece. Claro que o diabo também dá. Claro que às vezes a forma que ele ganha dinheiro é ilícito, mas nós conhecemos muitas pessoas que talvez não são cristãos, não professam a nossa fé, mas têm uma vida correta e são prósperos. Mas sabe por quê? Porque tem uma coisa que eles fazem: a lei da semeadura financeira. Talvez eles não tenham um bom casamento, talvez eles não tenham uma boa saúde, mas eles são ricos porque eles plantam para colher o dinheiro. Se nós formos estudar os especialistas em dinheiro, em finanças, fala-se que para você ganhar o seu primeiro milhão, você precisa aprender a doar primeiro milhão. Só que nós queremos 1 milhão, mas nós não queremos doar nada. E é por isso que às vezes nós ficamos indignados com o crescimento e a prosperidade financeira do outro, porque prosperidade não é finanças, prosperidade é ausência de necessidade. Então eu posso não ter dinheiro, posso ser rica, mas eu me considero uma pessoa próspera, porque eu tenho saúde, de vez em quando dá uma capengada, mas eu tenho saúde, tenho vida, eu tenho uma boa família, eu tenho casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, eu tenho fôlego de vida, eu tenho amigos, eu tenho parentes, tenho igreja, e tenho conseguido pagar as contas. Eu sou uma pessoa próspera, não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso, e além do que preciso, a graça do Senhor me basta. Eu sou uma pessoa próspera, mas eu não sou uma pessoa rica.
Então não tem nada a ver prosperidade com finanças. Prosperidade é ausência de necessidade. Mas aí nós ficamos pensando geralmente sobre isso. Mas eu quero que a gente leia o texto que eu pedi para vocês abrirem, que fala muito bem sobre a lei da semeadura e sobre aquilo que nós vamos discorrer nessa ministração. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos que Paulo está dizendo exatamente o que nós estamos falando, e parece uma redundância. Cada um colhe aquilo que semeou em sua vida, o que semeia em sua vida. Ah, mas então qual a diferença de semear na carne e semear no Espírito? Quando nós semeamos na carne, nós estamos falando aquilo que nós fazemos, que nós plantamos, para a satisfação da carne, com a direção da carne, com os olhos da carne, com a vontade da carne, com a concupiscência da carne. Então tudo aquilo que nós semeamos simplesmente para a carne, a tendência é vir destruição. Até porque a palavra diz que todas as coisas se corrompem. E tudo aquilo que nós fazemos para a nossa carne é passageiro. Nós às vezes semeamos algumas coisas para poder colher para uma satisfação pessoal, e logo em seguida nós estamos insatisfeitos, porque aquilo não é suficiente. Mas quando nós semeamos no Espírito, nós fazemos a vontade daquele que sabe todas as coisas. E aí Ele nos faz colher coisas que são muito mais importantes do que a traça e a ferrugem corrói. No entanto, que o final das coisas que nós colhemos no Espírito é vida eterna. Todas essas coisas passam. Deus nos permite viver nessa terra e usufruir nessa terra de muitas coisas. Não há problema você ser rico. Não há problema você desfrutar da natureza. Não há problema você querer as melhores coisas. Não há problema nenhum, desde que você não coloque isso acima do seu desejo de fazer a vontade do Pai, acima da vontade de fazer e satisfazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu e você façamos. E tudo aquilo que Ele quer que a gente faça nessa terra é com o único objetivo, que mesmo que a gente usufrua das bênçãos dessa terra, que nós estejamos focados na vida eterna, porque aquilo que Ele tem preparado para nós não se compara a tudo aquilo que nós vivemos por aqui. Nós vemos uma coisa interessante nesse texto: de Deus não se zomba. E é interessante porque eu comecei a ler o texto e falei assim, mas o que tem a ver? Parecia que essa palavra de Deus não se zomba não fazia muito sentido nesse texto, porque fala de Deus não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que tem a ver Deus com isso? Tudo. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos no sentido real dessa palavra, sabe o que é de Deus não se zomba? Não adianta torcer o nariz. Não adianta você ficar chateado porque você não conseguiu aquilo que você queria, porque eu estava criando uma expectativa para tal coisa e não aconteceu. E aí a palavra diz, de Deus não se zomba. Sabe por quê? Porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê, e Ele é fiel. Lei é lei, plantou, colheu, causa, consequência. Quando nós pensamos assim, a coisa fica bem séria. Quantas vezes nós torcemos o nariz? E aí a gente acha que zombar de Deus é falar que Deus não existe, ou falar que isso é invenção. Não. Às vezes, quando torcemos o nariz e ficamos chateadinhos com Deus, nos afastamos da igreja, colocamos a culpa no pastor, ou falamos que não foi ensinado direito, nós estamos zombando de Deus.
Mas eu estou tantos anos na igreja e tal coisa não me acontece. E aí você, de certa forma, está torcendo o nariz, falando que a culpa é dele, porque você fez o que tinha que fazer. Ficou 30 anos na igreja, mas às vezes 30 anos na igreja, você não semeou aquilo que você tanto espera colher. E aí, nós torcemos o nariz. E é por isso que de Deus não se zomba. Ele sabe. E se tem uma coisa que Deus é fiel a si mesmo. Se Ele disse que o que se planta, colhe, Ele vai permitir que a gente colha aquilo que a gente plantou. Então, não adianta. Porque se eu já fiz coisa errada, e eu vou colher, então, já está tudo perdido mesmo. Entenda, que talvez as coisas que foram plantadas até ontem, ou até hoje, possa até vir uma colheita que não seja tão boa, porque o plantio não foi bom. Mas hoje, a partir de hoje, que você sabe da sua responsabilidade, da minha responsabilidade, daquilo que a gente semeou, nós podemos fazer com que as próximas colheitas sejam boas, mesmo que ainda venham consequências de plantios ruins. Quantas vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas e falamos assim: meu Deus, principalmente família. Eu tenho uma dificuldade às vezes de ver coisas acontecendo naquelas pessoas que a gente tem intimidade sofrendo. E aí todas as vezes que eu vou falar com Deus: Senhor, por que fulano está passando disso? Por que ciclano está passando por isso? Todas as vezes Deus me faz lembrar: tudo aquilo que se planta, também se colhe. Às vezes o que estamos vivendo hoje é consequência do que nós plantamos ontem. Mas a maior esperança que nós temos em Deus é que nós podemos mudar essa história. E que mesmo que a gente tenha plantado errado e até colhido coisas ruins, ou estejamos colhendo coisas ruins, Deus é tão generoso, tão amoroso, que Ele fala: ok, eu preciso deixar você fazer essa colheita, mas você não precisa colher sozinho, porque eu estou com você. Ele vem e derrama sobre nós graça e misericórdia, porque senão a gente desistia, senão a gente se revoltava, saia aí batendo a cabeça e falando: não adianta, já fiz tudo errado, agora acabou minha vida. Ele fala: calma, aquieta. Sim, você precisa colher, porque senão você não vai aprender. Mas você pode mudar a sua semeadura, e a partir de hoje, e nas próximas colheitas, virem de forma diferente, com a expectativa que de fato você quer. Então nada diante de Deus está perdido. Com Ele tudo fica mais fácil. Mas aí, se não precisa de fé para semear, o que precisa? Claro que não precisa de fé. Se eu planto banana, eu preciso ter fé que vai nascer banana? Não, vai nascer banana. Eu precisaria de muita fé se eu plantasse banana e quisesse que nascesse maçã. Aí precisa de fé, mas uma fé imprudente, porque eu não plantei para nascer maçã. Então é certo que banana colhe banana. Então, para isso eu não preciso de fé. Nós vamos agora, no decorrer do que nós precisamos então para semear, nós vamos entender aonde entra a fé. Primeira coisa que nós precisamos para a semeadura, precisamos de sabedoria. Nós às vezes confundimos que pessoas sábias são pessoas inteligentes, que entendem de tudo e sobre tudo, e não é verdade. A pessoa sábia é aquela que, mediante aquilo que ela sabe aonde empregar. O conhecimento que ela tem, ela sabe onde colocar. Isso é sabedoria. Ter um monte de conhecimento, ter um monte de informações, não te faz sábio. Mas faz sábio quando você tem uma informação e sabe aplicar na hora e no lugar certo. Isso é
sabedoria. Mas às vezes nós falamos, meu avô era sábio. A experiência de vida dele trouxe sabedoria, e de fato traz. A Bíblia diz que a idade e a maturidade nos traz sabedoria. Quando nós falamos para os nossos filhos, não faça isso. Não é porque nós queremos dominá-los, mas é porque nós falamos, não é, Amara? Já fiz isso e não deu certo. Então eu estou te aconselhando a não fazer. Mas a gente acha que pode, né? Então a gente vai e faz. Mas a Bíblia nos dá uma esperança. Se lhe falta sabedoria, o que você deve fazer? Peça a Deus. Tiago 1, 5, 7 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Você não precisa ter fé em relação à semente que você escolhe plantar. Você precisa ter fé em usar a sabedoria de Deus, em pedir e acreditar que Deus vai te dar sabedoria para escolher a semente e também escolher aonde plantar e como plantar. Na verdade, as nossas expectativas, além de estarem erradas por falta de plantio, nós queremos fazer da nossa maneira, na nossa força, no nosso entendimento. E a Bíblia diz, não se estribe no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Confia em Deus, entrega em Deus. Ele vai direcionar a mim e a você a fazer o que é certo. Então nós precisamos de sabedoria, porque a Bíblia diz que sabedoria bíblica é deixar-se guiar por Deus e não se perder nas estradas e nas curvas deste mundo. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, é: Senhor, como eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Onde eu devo fazer? Mas nós queremos fazer na nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito. E depois, infelizmente, nós zombamos de Deus quando torcemos o nariz e nos frustramos porque não aconteceu o que nós queríamos. Mas nós pedimos sabedoria, nós pedimos direção, não. E depois colocamos na conta dele que tudo vê, que tudo sabe, mas que é fiel na sua palavra e fala: eu vou precisar deixar você trazer essa colheita para que você entenda que você precisa de mim para lhe dar sabedoria e fazer o que é certo. Nós precisamos, para o plantio, para a semeadura, de discernimento e prudência. Para ter uma boa colheita é necessário plantar em terra fértil. Quantas vezes nós insistimos em plantar em terra que não vão dar fruto? Quantas vezes nós desperdiçamos tempo e semente? E insistir em lugares, em coisas, e infelizmente até pessoas, que não vão dar fruto, que não vão dar resultado. Aí você vai falar: então eu tenho que desistir? Não, não deve. Nós não podemos desistir. Porque essa lei da semeadura não diz respeito ao outro, é sobre você. Você semear e aquela terra não ser fértil, a culpa não é tua. Você semeou. O problema é quando você semeia na terra e você insiste, porque você ama, porque você quer ver o bem, é você culpar a Deus de não dar o fruto. Mas espera aí, às vezes o solo não é fértil, o solo é rochoso, o solo é seco e não faz questão nenhuma de ser diferente, então não vai dar fruto. É perda de tempo, é insistir onde não vai dar. Ou até mesmo em questão de negócios. Quantas vezes os empresários que aqui estão insistem num caminho que não vai dar certo, e aí fica plantando tempo e semente, e você está vendo que aquilo não vai dar,
Então você precisa de discernimento, de prudência, de sabedoria de Deus, para poder fazer aquilo que precisa. Às vezes tem que refazer a rota, às vezes é necessário começar de novo, às vezes é necessário trocar a semente, mudar a estratégia, mas às vezes nós insistimos na mesma coisa, e depois chegamos e falamos: eu não aguento mais, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu faço isso, e nada acontece. E aí Deus vem e fala para a gente: e sabedoria, você pediu? E discernimento, você tem? E prudência? Nós só pensamos no resultado. Vou usar a expressão que a Preciosa falou esses dias para mim, eu rachei de rir das histórias dela, que ela sempre tinha uma ideia mirabolante, mas para as ideias mirabolantes que ela tinha, com certeza não tinha sabedoria de Deus, nem discernimento, nem prudência. Só era uma ideia mirabolante, e que para os olhos dela o resultado seria incrível, incrivelmente desastroso. Não é, Preciosa? Às vezes tantas sementes foram lançadas, e Deus até deixa que a gente faça isso e crie experiência e maturidade, mas às vezes nós ficamos insistindo em semeaduras que não vão dar frutos. E é interessante que, quando nós falamos da parábola do semeador, nós vemos que foi lançado boa semente. O semeador não veio com sementes ruins, ele veio com boas sementes, mas somente uma deu fruto. Por quê? Porque somente um solo era fértil, o outro era rochoso, o outro era espinhoso, o outro estava à mercê das aves. Somente um solo era fértil. Quando nós oramos, quando nós pedimos sabedoria para Deus, quando nós pedimos discernimento e prudência, nós economizamos o nosso tempo e o nosso gasto. Sabe por quê? Porque Ele nos leva à terra fértil. Ele nos direciona aonde nós devemos plantar. Mas quando a gente sai sozinho, falando: eu estou cheio de semente na mão, vou plantar, e está aí, que vai plantar e vai colher, vira uma bagunça. Você perde às vezes metade, às vezes 90% das sementes que você plantou. Mas antes de semear, se nós chegássemos a Deus e falássemos: Senhor, dá sabedoria, qual semente eu devo plantar? Aonde? Qual o momento? Em que intensidade? Ele vai fazer como fez com aqueles homens para lançar a rede. Lance desse lado de cá. Mas eu já lancei e não deu nada. Agora você está indo sob a minha palavra: lança sobre este lugar. E aí o que acontece? Você colhe muito mais do que você esperou. Sabe por quê? Porque você não fez conforme a sua vontade, mas foi como a vontade do que Deus queria para a sua vida. E Ele não erra, Ele é certeiro, Ele é justo, Ele é fiel. Levíticos 26, 20 diz assim: em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Sabe quando? Quando você quer fazer sozinho, sem fazer parceria com Deus. Eu pedi perdão para Deus esses dias todos, toda vez que eu pensava sobre isso, porque eu comecei a analisar quantas vezes eu fiz coisas, mesmo que tenha sido com boa intenção, mas eu fiz sozinha. Eu achei que era bom, mas era bom aos meus olhos, mas não era o que Deus queria que eu fizesse. Não era a semente, não era o lugar, não era o tempo. E aí eu ficava frustrada com resultados. E ainda tem um monte de resultado aí que eu estou frustrada. Mas hoje eu tenho que analisar e dizer: oh Senhor, me perdoa. Porque talvez a semente até era boa, talvez a terra até era boa, mas não era o tempo. Desperdicei a semente na hora que não era para colocar. Ou então, a terra era fértil, o tempo era até bom, mas eu coloquei a semente que eu queria e não a que Deus queria que plantasse naquela terra. Você entende como nós
erramos, causamos expectativas erradas das nossas colheitas, porque nós queremos fazer as coisas sozinhos, sendo que Deus está à nossa disposição, para dizer: Pai, o que eu devo fazer? Ele não deixa a gente sem resposta, a gente que fica sem pergunta. Ele não deixa a gente sem resposta. E sabe qual é o problema também da resposta? É porque nós queremos que falar agora, e Ele responde já já. E isso é bem complicado, porque às vezes Ele precisa, não que Ele não tenha resposta, mas às vezes Ele quer que a gente insista, ou saiba de fato o que estamos pedindo, ou o que estamos querendo. Mas aí, já que Deus não respondeu, então porque Ele aceitou, né? Ele não falou nada até agora. Se não deu nada errado até agora, é porque Deus quer. E aí a gente vai e faz, e fala que sentiu de Deus. Esse que é o pior. Todas as vezes que eu converso com alguma pessoa, e a pessoa diz assim: eu orei, e Deus me falou, acabou a conversa. Porque se Deus falou, eu não sou louca de dizer que Deus não te falou, a não ser que você fale um absurdo, né? Que esteja incoerente com a palavra. Mas você dizer: Deus me falou, então eu falo: bom, se Deus te falou, então ok. Mas às vezes nós falamos que Deus falou aquilo que Ele não disse, e aí depois zombamos de Deus, torcemos o nariz, porque as coisas deram errado. Sabe outra coisa que nós precisamos? De perseverança. Sabe por quê? Como eu acabei de dizer, nós somos imediatistas. Nós plantamos hoje e queremos colher amanhã. Nada cresce de um dia para o outro, nada acontece de um dia para o outro, mas nós queremos que assim seja. E por conta disso, não deu nada. Eu falei hoje com a Polly, achei que amanhã ela já seria outra pessoa. Ela não é. Desisto da Polly. Como? Todo plantio precisa de tempo, e não somos nós que determinamos o tempo. E sabe também o que é importante na perseverança? É que a gente sempre precisa continuar plantando. Não é plantar uma vez, esperar crescer, e depois plantar outra, depois... Não, porque nós fazemos plantios todos os dias, semeaduras constantes, porque tem algumas sementes que vão nascer em uma semana, tem sementes que vão nascer em um mês, tem sementes que vão nascer em 10 anos, tem sementes que vão nascer, e você não vai ver porque já foi, mas você plantou. O problema é que nós desistimos, se as coisas não acontecem no tempo e na forma que nós queremos, e é por isso que a gente deixa a perseverança de lado. Eclesiastes 11:6 diz assim: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Você plantou, e agora você aguarde para colher. Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós achamos que só pelo fato de estar sendo tão difícil semear em lágrimas, nós não vamos colher, porque é muito difícil a semeadura. Não é, porque a palavra nos garante. E todas as vezes que eu começo a me cansar de insistir em semear aquilo que eu sei que Deus falou que era para eu semear, eu lembro desse versículo: hoje eu semeio com lágrima, mas amanhã eu vou ceifar com alegria, porque Ele me prometeu. Ele disse: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se eu estou semeando na direção de Deus, por mais difícil que seja, eu vou colher, e vai chegar o meu tempo de dançar, o meu tempo de alegria, o meu tempo de dizer: o Senhor cumpriu a sua palavra, valeu a pena o tempo, o choro, o sacrifício. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Se cansa não, irmão, se cansa não, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quantas vezes estamos prestes a colher,
e a gente desiste. Para de adubar a terra, para de molhar a semente, e aí a gente deixa que ela morra. Estava quase chegando. Sabe planta que a gente ganha? E aí quando ela vem, ela fica linda, né? Aí você acha que ela vai ficar linda para sempre. Não, você precisa botar água, né? Você precisa perseverar ali, cuidando dessa planta. E aí, por conta disso, você desiste e ela murcha. Aí você fica triste. Poxa! Mas a gente ficou só olhando para ela, achando que ela ia ficar linda para sempre. Mas ela precisava de ser cuidada. E por último, nós sempre temos o que semear. Sempre temos o que semear. Quantas desculpas nós damos? Quantas desculpas nós falamos? Não é o tempo, não tenho condição, eu ainda preciso resolver algumas coisas, eu não sei como fazer, e blá, 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 blá. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós achamos que semeadura é só finanças, são coisas materiais, e na verdade não é. Semeadura é tudo. Semeadura é atitude, semeadura são gestos, semeadura são sentimentos, semeadura são palavras. Nós falamos com gritaria e queremos responder com calmaria. Pode? Não dá. Se o pastor começa a falar gritando comigo, o que eu vou fazer para ele me ouvir? Gritar também. Não é assim? Eu não falo com ninguém, eu não cumprimento ninguém, entro e saio sem falar com ninguém, e depois quando saio falo, aquela igreja, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim, um povo que nem sabe receber. E você sabe chegar, sabe se aproximar, dá abertura para isso? Quantas vezes nós somos incoerentes com as nossas expectativas? Porque nós queremos fazer, receber coisas que nós não fazemos. Fiquei doente, ninguém me ligou, Mariana, ninguém me ligou, você acredita? E você sabe que o pastor Milton estava doente, você ligou para ele? Ah não, aqui não deu tempo. E quem disse que ele também teve tempo então para ligar para você, para mim? Você entende como nós somos incoerentes nas nossas falas, nas nossas exigências? E não é isso que Deus quer que a gente faça. Então, na medida que a gente faz, a gente aprende e a gente colhe. Como que alguém não vai gostar do pastor Milton se toda vez que ele chega, ele abraça? Vai falar assim, nossa, o pastor Milton é chato, né? Todo metido, passa reto. Não é verdade, ele abraça todo mundo que chega. Provavelmente, o que vai acontecer? Todas as pessoas que chegarem vão abraçar ele. Semear não é só finanças. Semear um sorriso, semear um abraço, semear uma oração, semear uma mensagem. São tantas formas que nós podemos semear. E tantas formas simples que podemos fazer colheitas imensas, resultados incríveis. E sabe o que é mais interessante? 2 Coríntios 9, 10, e esse versículo é muito interessante, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe por quê que você não pode dizer que não tem o que semear? Porque Deus, além de dar o pão para nos abastecer, Ele nos dá a semente para semear. O problema é que a gente come o pão e a semente. Ele deu o pão para nos suprir e a semente para semear. O pão que a gente come supre a nossa necessidade, mas não multiplica nada. O que multiplica é a semente que Ele dá em nossas mãos. O problema é que a gente come o pão e come a semente. Se come a semente, não vai plantar nada. Se não plantar nada, não vai multiplicar nada e não vai crescer nada. Eu preguei um dia aqui sobre quem é os gafanhotos.
da nossa plantação. E no final nós chegamos a entender que era nós mesmos. Estávamos comendo aquilo que não era para comer. Todos nós temos uma semente. Deus nos dá aquilo que nós precisamos para viver, para sobreviver, muito mais do que nós merecemos. Mas Ele também é tão gracioso que Ele ainda dá mais para a gente semear. E você só vai ver multiplicação se você semear. Não guarde, não coma, não esconda, semeie e você vai ver o resultado. Eu tive, para encerrar, um testemunho recente. E para vocês verem, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Senão não tem graça, né? Ficar falando só o que é teoria é muito fácil. Eu vi a necessidade de uma pessoa, e eu queria, e me doeu muito a necessidade da pessoa. Eu não falei nada em casa, e eu queria solucionar aquela situação, pelo menos ajudar. E eu orei esse versículo, e falei: Senhor, o Senhor me dá pão para comer. O Senhor tem suprido a minha necessidade, mas eu queria que o Senhor me desse semente, porque eu quero semear na vida de tal. Mas eu não tenho. Passado poucos dias, uma pessoa chegou para mim e disse que Deus mandou te dar isso, para que você semeie, conforme o teu coração. Não é sobre mim, é sobre você. Ele só mandou você entregar a você a semente. A pessoa não sabia quanto tempo eu estava orando por aquilo. Meu marido não sabia. Eu peguei a semente prontinha. E ainda falei, quando dei o que eu queria, que não era nada sobre mim, era tudo sobre ele. Porque eu não tinha nada. Só foi me dado a semente na minha mão, exatamente como eu queria, para que eu pudesse plantar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que sabe o que você quer fazer, sabe o que você precisa fazer, e Ele quer te ajudar, Ele quer te usar. Você só precisa estar disponível, e você só precisa acreditar que você pode ser um agente de semear, que você tem responsabilidade no que você faz. Todos nós semeamos, precisamos só saber que tipo de semente estamos usando e onde estamos plantando. Todos nós podemos semear bons frutos. O que nos falta não são sementes, e sim disposição em semear. Todos nós temos responsabilidade em nossas colheitas. Só precisamos saber se estamos cientes dessas responsabilidades. Deus fez a mim e a você como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que pode vir tempo de seca, pode vir o que for. A nossa árvore, se for plantada diante do Senhor, sempre dará frutos, sempre terão folhas que alimentam, folhas que curam, porque nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Você pode ficar em pé?